Bom dia, paz esteja convosco, príncipes e princesas do Senhor, passando nessa manhã para deixar um versículo abençoado para a tua vida e refletir um pouquinho naquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã de domingo. E lendo hoje pela manhã a palavra de Deus no livro de Isaías 14, versículo 12, queria deixar esse versículo para você. E diz assim a palavra do Senhor, Isaías 14, versículo 12: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fortes lançado por terra, tu que debilitava as nações. Esse versículo ele vem falando de quando Lúcifer foi lançado fora dos céus. E a palavra de Deus nessa manhã fala comigo e quero compartilhar com você que há muitos anos atrás, Lúcifer, ele era um querubim, um anjo de luz, que tinha toda a liberdade nos céus, só que o amor próprio por ele amou mais a ele mesmo do que o próprio Deus. O amor por ele, o seu eu, fez com que Lúcifer amasse a si próprio, amando mais a criatura do que o Criador. E com tudo isso, Lúcifer ele projeta uma rebelião, onde um terço dos anjos ali se juntam com Lúcifer para fazer essa rebelião e a criatura quer se tornar o criador. Isso não pode acontecer. Se ele é criatura, ele não pode se tornar o criador, porque ele foi criado por Deus. E a palavra de Deus diz que ele fez uma rebelião nos céus e ele foi lançado, não é, dos céus. E muitas vezes nós temos medo de até falarmos o nome de Satanás. Ele é um inimigo perigoso. Ele tem poder, ele tem autoridade, por isso ele tenta o tempo todo controlar a humanidade e controlar o mundo. Só que nós conhecemos a verdade. E a verdade nos diz que maior é o nosso Deus. Que é o nosso Deus que está no controle de tudo. Que é o nosso Deus que controla todas as coisas. Por isso, nem eu e nem você podemos ser controlados por eles. Por quê? Porque nós temos um Deus que é maior. Porque lá em 1 João 4,4 diz assim: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O diabo ele não pode ter poder e autoridade naquele que está em Cristo Jesus. Nós temos que entender uma coisa, ainda que ele tenha poder, ainda que ele tenha autoridade sobre esse mundo, porque a palavra de Deus diz que no mundo jaz o maligno, e nós sabemos que ele tem dominado muitas áreas nesse mundo, mas ele não pode dominar aquele que é lavado, aquele que é remido, aquele que é separado, aquele que é escolhido de Deus neste tempo. E às vezes, amado, nós esquecemos e nos amedrontamos e nos aprisionamos com essa autoridade, com essa liberdade que está sobre Lúcifer nesse mundo. Mas Deus ele vem nos alertando nesta manhã. Ele já foi lançado fora, ele tem já os seus dias contados e nós sabemos o final dele. E para você há uma esperança, para mim há uma esperança naquele que morreu na cruz, naquele que derramou o seu sangue para nos libertar de todos os nossos pecados, de toda a condenação, de todo o jugo do próprio Lúcifer, porque a palavra de Deus diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais o domínio, não há mais o controle de Lúcifer sobre a vida daqueles que agora são remidos. Ele foi lançado. Ele foi lançado e ele sabe a condenação que está sobre ele. Por isso ele tenta o tempo todo nos amedrontar por dominar esse mundo. Mas lembre-se de uma coisa, você não é deste mundo. Você está de passagem por ele. E você é criatura, filho de um Criador. E que você ama o Criador. E que você possa, todos os dias da tua vida, entender que há um Criador que está acima de tudo, acima de todos, até mesmo de Lúcifer. Ele se rebelou e por isso ele foi lançado fora. E que nós possamos nesse dia, né, pedir para que o Senhor, ele venha nos manter firmes contra todas as tentações que Satanás trouxer sobre a nossa vida, sobre o nosso caminho, e que o Espírito de Deus venha nos guiar através da sua palavra, para que nós possamos caminhar e buscando a cada dia com Cristo, com o Senhor, para que nós não venhamos ser dominados, para que nós não venhamos ser controlados
por esse querubim chamado Lúcifer que se rebelou contra os céus, e que nós possamos a cada dia buscar a presença de Deus, que o Senhor venha nos ungir e que nós venhamos ser, instruídos pelo Espírito Santo de Deus, e que nós possamos a cada dia estarmos cheios da presença e da palavra de Deus que nos liberta. A palavra de Deus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, meu irmão, minha irmã, maior o que está em você do que está no mundo. Aquele que caiu, aquele que foi lançado, aquele que se rebelou, ele não tem poder, não tem autoridade na vida daqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, naqueles que são filhos, aqueles que são filhos de Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia de bênção, uma semana de vitória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.